Laura Porto, você é advogada especializada em direito digital, né? E eu pergunto para você, tá uma loucura esse negócio das redes sociais na campanha. Antigamente dava até para você fazer algum tipo de previsão, né? Agora está cada vez mais difícil. Como é que, depois eu queria que você falasse com o comentário do Dorgan, como é que está o nível de imprevisibilidade das eleições em geral, proporcionais e majoritárias, a partir da entrada em cena da rede social? Você faz um like, às vezes, tem 10 milhões de views. Então eu pergunto, quem sobe no poste e planta bananeira em passarela tem mais vantagem? Com certeza. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, né? Mas, rapidamente, antes de responder essa pergunta, eu queria trazer um contraponto aqui ao que meus 3 colegas de bancada trouxeram, que não tem uma polarização aqui. Eu tendo a discordar um pouco, com todo respeito, dos especialistas políticos aqui, porque eu vejo uma polarização, sim. Tanto é que nós temos o Boulos com o Lula ali, que teve até de forma um pouco mais envergonhada, que poderia ter se exposto mais, mas nós temos do outro lado, que seria a direita dividida entre Nunes e Marçal, um Bolsonaro que praticamente não se pronunciou. Então, assim, o Nunes esperava mais do Bolsonaro, nitidamente, desse apoio. No início, o Bolsonaro trazendo várias questões ali de não apoiando o Marçal e depois retrocedendo um pouco nesse ataque. O Marçal em nenhum momento atacando o Bolsonaro ali, tendo um discurso bem amigável. E a gente pensa que como ficaria um segundo turno? Quem apoia quem? Bolsonaro apoiaria o Marçal, por exemplo, num segundo turno? O segundo turno aqui já seria toda outra conversa, né? Tabata também, que imaginamos que poderia apoiar um Boulos, atacando Boulos nos últimos debates. Então, traz toda uma nova construção, mas eu ainda vejo tudo muito polarizado, sim, e com pouco espaço para quem está ali no meio, que aí ficam, de fato, os indecisos. Mas, para responder rapidamente a pergunta do digital, o digital trouxe uma nova vertente para todos os aspectos da nossa vida e isso impacta diretamente na questão política. O Marçal trouxe hoje algo que já acontece em nossas vidas, que é uma nova forma de ver toda a sociedade, como ela se desenvolve. Aquele pensamento de Habermas clássico, de você realmente parar ali, conversar, criar uma linha de raciocínio, isso no mundo digital não acontece mais. Nós tivemos hoje o que é chamado de racionalidade digital, que é o que se impõe na sociedade. Você vai ser influenciado, sim. Os likes têm muita influência. Ficar de ponta cabeça, como o Cafés comentou, vai sim chamar a atenção. E é esse justamente a ferramenta que o Marçal está usando, que nós estamos vendo que está sendo bem efetiva para a sociedade. Agora, Renato Dorgan, vamos aí insistir na polêmica que levantou aqui a Laura Porto. Quem é neutro, ninguém odeia, mas também ninguém ama. Então, eu pergunto, nós tivemos aqui um domínio durante 20 e tantos anos, de 95 até 2022, 27 anos, do PSDB. Mas nós estamos falando de uma eleição em nível estadual. Sim. É certo? Que tem um perfil eleitor paulista. No caso do município, a gente tem visto, como você disse, mais, vai o Maluf, vai a Marta, mas também um grande político falou, o Gilberto Kassab, que no segundo turno tende-se a evitar os extremos. Eu pergunto, afinal de contas, o neutro tem espaço ou o neutro não tem espaço aqui nesse... Tem que ser radical, então, em alguma opinião? O Kassab está certo que é uma eleição de 2 turnos. Ele está correto. No segundo turno vence normalmente quem tem menos rejeição. Né? Porque você, ainda mais numa chegada de 3 candidatos com a mesma votação praticamente, um vai ficar de fora. E para agradar esse um, normalmente vai ser o neutro, ok? Então, o que a gente percebe ali, o neutro vai agradar mais. Se o Marçal ficar de fora, o eleitor do Marçal, num eventual embate Nunes e Boulos, tende mais ao Nunes. Se o Boulos ficar de fora, num embate Nunes e Marçal, o eleitor do Boulos tende a ficar mais com o Nunes, que é o neutro. Ok? Num segundo turno, essa lógica funciona, sem dúvida nenhuma. A questão é que não é que o neutro, a polarização... O problema é que o centro, não é que o centro não tem mais espaço, ou social-democracia, ou o que for, ou só a direita ou a esquerda, entendeu? O problema é que os personagens do centro, eles ficaram para o passado. O jeito de fazer política é um jeito pré-2014. Né? O advento das redes sociais, ele traz essa espetacularização e também traz
não é só a espetacularização como Marçal de Planta Bananeira, o Brigar, não é só isso. Todas as candidaturas de candidatos que estão indo bem, do centro, Eduardo Paes, João Campos, JHC em Maceió, Melo, que você falou, são campanhas muito fortes nas redes sociais também, entendeu? O Topázio, que você falou aí em Florianópolis, é uma campanha super forte, super bem feita. O João Campos é talvez tão intenso sensacional. quanto o JHC em Maceió JHC é um fenômeno ganhou o prêmio internacional agora, de melhor digital, um dos melhores do mundo, entendeu? Então, assim, são bem feitos. O problema é que tem uma cultura, principalmente o PSDB, que é uma cultura de uma comunicação ultrapassada. Sim. Que a esquerda também tem esse problema. A esquerda ainda está numa linguagem ainda dos grandes marqueteiros do programa de TV. As criações são muito mais bonitas, muito mais elaboradas, mas, claro, o dinamismo da rede social te provoca a falar de uma maneira mais rápida. A direita fala de uma maneira direta e a extrema-direita aí entra, como é internacional, a espetacularização. Daí é como o Milley faz. O Trump, que eu falem mal, mas falem de mim, do Steve Bannon, que aí é uma outra estratégia. Uma estratégia, não vou falar muito aqui, mas é um pouco goebbelsiana de marketing político. Não estou falando para o mal, mas ela usa vários elementos ali sem muito pudor, né? Sem muita preocupação com o que significou isso na história da humanidade. Mas eu queria perguntar para a Deise, você comentar o seu e dos demais também. Ora, o Trump, você falou, o Trump se elegeu sendo candidato antissistema, Deise. Eu lembro que ele havia ganho a convenção dos partidos republicanos e o Ted Cruz, que é um senador do Texas muito forte, o Ted Cruz foi agredido por ele verbalmente durante a campanha. O Ted Cruz disse, não tenho vontade de apoiar o Trump. Eu não preciso do Ted Cruz, dos republicanos, não preciso de ninguém. Família Bush. Família Bush. Eu falei, bom, eu nunca vi recusar apoio. E foi justamente o que o elegeu. O Bolsonaro tinha também, se eu não me engano, acho que era 8 segundos de tempo de televisão em 2018. Com todas as pessoas que entendem de política, e eu achava que eu entendia, eu falei, eu acho que não tem chance nenhuma, porque o candidato que tem o maior tempo de televisão vai dominar. E, de repente, tudo isso caiu por terra. Então, é o que eu digo, as redes sociais, elas priorizam um like, um traço de segundos, e nisso, muitas vezes, aquele candidato que é mais enfadonho, bom gestor, ele não tem mais espaço. Queria te ouvir, Deise, depois comentário de todos e voltando para o Dorgan ao final. Capês, vou até ao encontro do que o Dorgan estava falando, assim, eu acho que o Dorgan não quis entrar muito na teoria aqui, mas, resumidamente, né, o que é bom aparece, o que aparece é bom em política hoje em dia, né? O que acontece? A gente tem também essa sensação do discurso antissistema. Então, é como se existisse sempre um povo... Isso não é novo, né? Um povo puro e uma elite corrupta. Isso, com as redes sociais, acaba se potencializando. E aí, o Dorgan tocou aqui no ponto da esquerda ainda não saber manejar muito bem as redes sociais. Vamos só fazer um parênteses aqui das lives do presidente Lula. Ele pega um formato que é novo, mas ele age nesse formato como se o formato fosse antigo. Então, aquela coisa muito protocolar, muito social e não entra realmente no que são as redes sociais. Então, esse é um ponto. Quando a gente vê esses discursos funcionando, do Pablo Marçal, do próprio Jair Bolsonaro, que não tinha tempo de TV, é uma coisa que se assemelha um pouco mais ao eleitorado. Quando você se distancia e faz essas coisas muito perfeitas, como foi a live do presidente Lula, ou como foi a propaganda do PT na última presidência da República, isso tende um pouco a afastar as pessoas. Mas quando você diz, você é corrupto, eu não gosto de você, você faz algo errado, você está apontando uma falha num sistema que é visto pela população como um sistema que não me atende mais. De novo, é uma elite corrupta, é o imobilismo das elites. Então, quando vem esse discurso antissistema aliado à potência das redes sociais, isso funciona muito mais. E aí, só para completar, tem uma característica em rede social, que a Laura pode falar muito melhor do que eu, mas assim, são os primeiros 3 segundos. Se você não pegar a pessoa nos primeiros 3 segundos do seu vídeo, passou, acabou. E aí, quem não entende isso, perde. Eu estava conversando com um candidato a vereador esses dias, ele já é um candidato antigo, já foi prefeito, ele falou, Deise, eu perdi os jovens na campanha eleitoral, eu não sei mais falar para os jovens porque eles querem a rede social, eles não querem ir lá na paróquia da cidade conversar comigo, né? Então... Hoje tem especialistas em capa, que você falou dos 3 segundos. Hoje tem, no time digital das campanhas, tem especialistas da capa do que você está vendo no Stories. Que às vezes você abre que não tem nada a ver com isso. Eu estava conversando, Diogo, com um apresentador de TV aberta, ele estava falando o seguinte, olha, nós estouramos a audiência. Falei, o quê?
discutindo a substituição do cheeseburger pelo omelete. Então, será que as pessoas estão mais num nível de superficialidade mesmo? Então, Eu não acho, não. Eu acho que Ah, as pessoas... o Diogo é bonzinho. Não. Você já vai apanhar da Deise e da Laura aqui, mas eu quero te ouvir primeiro. Ainda bem que elas são muito gentis. A juventude E as cadeiras não são parafusadas, mas não tenho preocupação nenhuma aqui, não. Não, mas eu digo isso pelo seguinte, as pessoas nunca estiveram tão informadas. Isto aqui, hoje em dia, permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, saiba do que está acontecendo lá no Japão instantaneamente. Então, as pessoas sabem mais mesmo. E, voltando sobre os candidatos, o que eu acho que mudou de verdade é pouca coisa, porque o candidato que vai bem é aquele que é midiático e, logicamente, que tem alguma consistência de proposta. O que mudou é que tem muito mais mídias, porque as redes sociais não deixam de ser uma mídia. Antes era só a televisão aberta. Hoje a televisão aberta ainda é a mais importante, mas ela tem 60% dos espectadores. O resto está com a televisão, com as chamadas TVs fechadas, como nós aqui, e também com as redes sociais. Ainda é minoria, mas é onde muitas vezes as pessoas se informam. Vão buscar notícias mais nas televisões fechadas, como acontece aqui, e nas mídias sociais. Isso é acessível para qualquer um, a qualquer hora, num custo muito baixo. Por isso que eu acho que as pessoas estão mais integradas. Agora, para confirmar essa coisa de serem midiáticos, vamos pegar o exemplo mais icônico dessa eleição até agora, pelo menos, que é João Campos, 30 anos de idade, candidato à reeleição no Recife. As pesquisas dão 75% de intenção de votos para ele. Eu não me lembro de ter visto uma coisa igual. E o que ele é? É um jovem que canta, dança, pinta o cabelo, fala, publica barbaramente nas redes sociais, 20, 30 publicações por dia, mas ele tem obras a mostrar. Então ele publica as brincadeiras dele, dançando, gente fazendo graça com ele, outro dia sujando a mão de tinta e assim por diante, mas ele tem a consistência para mostrar. Porque só a fanfarronice não bastaria, não só para ele, como para qualquer outro candidato. E assim, João Campos e JHC estão arrasando nas mídias sociais, isso é um fato, e eles também entregam muito, mas tem um ponto em comum entre os dois. Eles são muito jovens também, né? Então eles acessam quem hoje está usando a rede social. E eu tendo a discordar com todo respeito da fala anterior em dizer que, sim, as pessoas hoje Sabe por quê? Porque o blogueiro que você segue vai te dizer alguma coisa, você normalmente não vai contestar, você vai acreditar naquilo. E outro ponto muito relevante aqui é que nós ficamos numa bolha digital, que a gente chama, né, no mundo digital. O que eu ponho na internet, se eu colocar... Mas esse é o ponto, Laura. Realmente, a gente acessa muita coisa inútil, mas a gente acessa coisa útil também. E, principalmente, a gente não acessava antes. Ou melhor, a maior parte da população não acessava jornal, não acessava informação nenhuma e muitas vezes não entendia o que se dizia no Jornal Nacional, que era quase que o único grande... A Deise quer concordar com a Laura e discordar de você. Assim, um ponto rápido. É maravilhoso que todos tenham informação. Não estou dizendo que a rede social, a internet é ruim. Afinal, quem seria eu? Eu amo a mídia social, amo o mundo digital e trabalho com isso. O que eu estou dizendo é... O que eu ponho numa busca não é o mesmo que vai aparecer para cada uma das pessoas. Por quê? Porque nós ficamos nessa bolha do mundo digital e só vem para nós o que nós costumamos consumir. E de confirmação. Exatamente. Então, a gente fica refém de um algoritmo que vai passar para nós só aquilo que eles querem e a gente acaba sendo manipulado. O que eu quero dizer aqui num ponto deixa eu trazer um rápido é que a exemplo. gente não se aprofunda nisso. Pode ser que não se aprofunde tanto, mas eu vou dar um rápido exemplo de como as redes sociais também ajudam muito. Você que está me ouvindo provavelmente não sabe quem vai votar para vereador. A maioria das pessoas não sabe. Pode chegar agora e falar, vou resolver isso em 30 minutos, sem precisar ser influenciado por material de campanha, pelos santinhos, etc. Você pode, em 30 minutos, pesquisar dezenas de candidatos, escolhendo por ideologia, depois por sexo, depois por partido, pelo que você quiser, e você chega em meia dúzia
que combine Sim, com a mas a sua gente não ideia. está falando Essa é uma só diferença de informação da muito pessoa grande. final ali que está indecisa. A gente está falando da pessoa que todo dia está recebendo 3 segundos de atenção e parando para ver aquilo, e você acaba sendo influenciado e nem sabe que está sendo influenciado. O que a Laura está dizendo é o seguinte, uma coisa, o Diogo diz, você tomando a iniciativa Exato. e agindo ativamente na rede. Mas o que acontece, não é, Deise, é você ser o receptor de muita informação. Deixa eu trazer uma informação para vocês aqui. Uma colega minha fez um trabalho de mestrado, depois eu conversei com alguns jornalistas de veículos. Somente 10% das pessoas leem as notícias até o final. Então, assim, tá tudo... Tudo isso? Achei até que fosse menos. Então, o pai falou a mesma coisa. Mas a notícia está ali, a informação está ali, mas as pessoas não consomem. E elas estão muito generalistas. Tem um outro ponto que a Laura tocou aqui, aí discordando de ti, Diogo, e eu detesto discordar de ti. Mas existe também, com essa potencialidade das redes sociais, existe a busca pelo viés de confirmação. Então, um celular nunca é um celular. Nossa, o celular da Deise estava ali próximo do Diogo, alguma coisa ela está querendo. Ele falou tantas vezes a palavra tal no debate, é porque ele está emitindo um sinal para a gente. Não, mas ele não falou claramente o que ele deveria ter dito. Então, tudo tem uma busca por algo que não está explicitamente ali. Então, a internet acabou potencializando isso. Um celular nunca é só um celular. As pessoas estão atrás do viés de confirmação e tem um reducionismo das informações. Será que acabou potencializando ou só desmascarou uma coisa que sempre era? Porque quando eu era criança, não tinha celular. E as informações eram pelo jornal e depois não, mas depois cresceu muito, melhor dizendo, o jornal da televisão também. Então era só ali. Mas já tinha essa, podemos dizer, leviandade, não sei se é a palavra certa, essa distração das pessoas de lerem principalmente manchetes. E eu me lembro que eu escutava meu avô dizendo, é incrível como certos jornais, o sujeito que coloca a manchete não tem nada a ver com o sujeito que escreveu a matéria, porque ele coloca a manchete conduzindo para um lado e a matéria vai para o outro. Eu vou falar As bancas estavam cheias, então. né? Não, só para É o concluir. seguinte, eu queria ouvir a Deise e o Renato Dorgan, porque parece que o Diogo está bem fixo nessa ideia. Eu quero ver se o Renato concorda também. Deise e depois o Renato. Só para concluir, então, não discordando totalmente do Diogo, mas eu vou repetir aqui, então, uma frase do Humberto Eco. Talvez, Diogo, a internet tenha dado voz a uma geração de desconectados. O Humberto Eco usou outra palavra. Ignorantes, o Humberto Eco. Obrigada, Renato, Mas não queria assim, falar. eu acho que o jogo, ele é um popular, é um popular, você está certo. Essa é uma visão popular. A internet, de alguma maneira, deu acesso às massas à informação, ok? A gente sabe disso desde o século XVI, XVII, que quando você vai trazendo cada vez mais para as classes cultural, porque a aristocracia tinha uma visão, por exemplo, que a cultura devia ficar fechada aos palácios, por isso que, né, aquelas óperas, era tudo feito para o rei ali, né? As grandes pinturas, as grandes esculturas, né? Até a Renascença italiana financiar isso, os donos dos bancos italianos falaram, peraí, isso daí tem que ter acesso a todo mundo, vamos começar a financiar um pouquinho esses caras, para esse povo sair do obscurantismo e começar a perceber como que é a manipulação, né, em cima. E na medida que a gente vai entrando no século XX, isso vai se popularizando cada vez mais. A rede social dá uma super popularização. O problema é que quando ela superpopulariza, ela se transforma em mid-cult, né? E o nível de cultura é pequeno. Então, a gente estava acostumado a viver nas nossas bolhas ali, antigas, no meio de pessoas informadas. E daí grandes sofisticações nas elaborações, porque aquela informação era fechada a uma classe social. É uma coisa até elitista. Será que dá para dizer um pouco que as redes elitista até, sociais né? são os programas de auditório? É um programa de editor, mas eu De acho que 24 horas. Eu acho que é a massificação. Essa é a questão. Eu acho que a massificação da informação e daí popularizou, infelizmente, o nível educacional e cultural. Vocês estão falando que é a massificação da informação. Que claro. tipo de informação? Todas. Porque informação sim, mas quem acessa informação de qualidade? Qual é o percentual de pessoas que acessam? Pouquíssimo. Então, esse é o problema. Então, eu acho que as redes, eu queria ouvir vocês, parece que elas estão contribuindo um pouco por uma mediocrização do país e as pessoas também, ao mesmo tempo, estão demorando mais para se concentrar e tendo mais dificuldade
para se concentrar em raciocínios mais demorados. Então é aquela coisa imediata. O Muzi estava falando isso. Como é que você vê isso, Laura? Você que é especialista nessa área. Exatamente. A rede social ela é feita para isso, o imediatismo, a dopamina, de você ficar ali o tempo todo. A regra dos 3 segundos do marketing digital é super relevante. Se você não captar a atenção daquela pessoa, em 3 segundos você não perdeu, ela não vai ouvir o que você está falando. As próprias mídias sociais, elas trazem um incentivo para que nós utilizemos isso. Os Reels tem que ter 15 segundos, você não pode fazer compartilhamento se tiver mais do que um certo... Assim, quanto menor e mais rápida a informação, mais vai... Me assustou um pouco a fala da Daisy, com a sua concordância, que explicasse que você tem que chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Queria que você falasse sobre isso também. É exatamente isso. Se você não chamar a atenção da pessoa em 3 segundos, ela vai rolar. E já vai estar em outro conteúdo, vendo um cachorrinho ou um gatinho na internet. Você podia estar ali falando de uma informação super relevante que ia mudar a vida dela, só que você não chamou a atenção dela. É essa dopamina constante que a gente fica ali. E as redes sociais, elas são feitas para isso, para trazer essa rapidez da informação. Porque aqui, né, mais uma vez, respeitosamente discordando. Antes nós nos informávamos como um telejornal passava um dia, tinha um estudo enorme por trás para uma pessoa que tinha uma certa poder de influência social, ele trazer uma informação completa de tudo aquilo que aconteceu. Hoje, os jovens, que eu já não me enquadro mais, infelizmente. Ah, que isso? Falem que sim, por Que isso, menina? Tá bom. Obrigada. Chamar a sua atenção, que isso? Eles se informam pelo TikTok, não é nem por outras redes sociais. Então, assim, olha o grau de conteúdo que essas pessoas estão, de fato, se utilizando para criar raciocínios, desenvolver pensamentos e votarem Agora, Diogo, só para você... Brave New World, né? Aproveitar que você vai pedir a palavra. Cidade líquida, gente. Eu lembro, Diogo. Tu tá demais. Isso na época que você era criança, tá? E você lembra? Eu lembro, né? Eu era bebê, mas... Bom, ô, Diogo, eu lembro que um dono de uma grande emissora de televisão, ele dizia o seguinte... A gente tinha, na época, alguns canais só, acho que eram 5 ou 6 canais. Era? Tinha até o canal 9 na época. Manchete. E ele falava assim, não, era Excelsior. Ah, não. Era canal Excelsior. Mas não era do 1 ao 9. Televisão, sim, tinha o Titio Molina, não tinha Xuxa, era Titio Molina com as crianças. Vila Não sei Sésamo, do Vila que Sésamo. estão falando. Tá bom. E Nacional Kid e outras coisas. Eu queria te perguntar, ele dizia, 70. Se nós tivéssemos um controle remoto, se a família que assiste televisão e está fixada num único canal tivesse um controle remoto, não precisasse levantar do sofá para mudar o canal, nós conseguiríamos igualar esse jogo. Bom, hoje você tem 100 canais. Hoje antigamente você ouvia o jogo de futebol no radinho de pilha, ficava os 90 minutos emocionado. Meu pai. Hoje você está sentado na frente da televisão com vários jogos ao vivo, a bola sai, você não tem paciência de esperar o Gandula pegar a bola, para a bola retornar para o gramado. Acelera, passa rápido. Que papel está sendo feito? Eu queria ouvir todos vocês na perda de capacidade de concentração, na impaciência, no imediatismo por resultado e qual esse impacto hoje no jovem quando nós temos, sim, e isso é um fato que tem que ser preocupante, um altíssimo índice de suicídio entre jovens em nível epidêmico. Queria ouvir de todos vocês a dificuldade de concentração e linkando isso com a campanha, claro, que é o tema que estamos falando. Você olha e fala, é isso. Ninguém se concentra mais, Diogo. Sem dúvida. E o controle remoto não é mais aquele controle remoto. Agora é isso aqui que é o controle remoto. Essa vai mudando rapidinho, em menos de 3 segundos, ou no máximo em 3 segundos, como disse a Laura. Concordamos, muito bem. Agora concordamos. Mas também vale lembrar que, vamos voltar lá atrás, antes de ter esse aparelhinho aqui, o que as massas assistiam? Nos domingos, Silvio Santos Vem Aí. Aí era o programa de grande audiência. A tarde inteira a família ficava reunida 12 horas, assistindo. né? Mesmo assim, mesmo que muitos dissessem, não, mas ali era muito mais diversão do que informação, vinha alguma informação, sem dúvida. As massas não assistiam os jornais da TV das 11 da noite de forma alguma, até porque tinham que trabalhar. E a mesma coisa hoje em dia aqui. As massas veem muita diversão, mas veem também mais informação do que viam antes, isso eu não tenho a menor dúvida. E a diferença que tem para as campanhas, e aí que eu acho que mudou muito, o horário o gratuito, que não é gratuito na verdade, esse perde muita força, porque esse aí a pessoa muda rapidamente e vai buscar se informar sobre eleições em outros canais, porque ela sabe que aquele formatado, encaixotado, não é o que traz a verdade que ela quer ouvir. E no meio das fofocas,
tem sempre um fundo de verdade também. As pessoas vão pegando, captando e depois vão buscar notícias para se informar mais. O que a gente vê de jovens ensinando seus pais e mães hoje em dia sobre questões da vida é uma coisa muito grande. Por isso, eu acho que, justamente por essas razões, que a boca de urna tem feito menos efeito a cada eleição e as informações que as pessoas escolhem buscar têm feito mais... Renato Dorgan, linkando também isso que o Diogo falou, também com a concentração das pessoas, o acompanhamento das campanhas. Eu estava conversando com um diretor, faz muitos anos, mais de 20 anos, talvez mais até, de uma grande emissora de televisão. E ele dizia para mim, as pessoas procuram televisão basicamente para se divertir. É a grande maioria que procura. Tanto que houve uma novela uma vez em que tinha um personagem que dava lições de moral. A novela chamava O Dono do Mundo. E o Beija-Flor era E foi um fracasso de audiência. Então, eu pergunto, nesse interim, como é que é um candidato que quer sentar e falar monocordicamente, de maneira enfadonha, sobre o seu projeto, como ele quer mudar a cidade, como ele consegue manter a audiência? Não existe mais, não existe mais, isso acabou, isso daí caiu em desuso, tanto é que vários políticos foram ficando para trás. Esse é o marketing político que vigorou ali da época, o que o Diogo falou, do horário eleitoral gratuito. Se vencia eleições no horário eleitoral gratuito, mas também não era esse horário de 10 minutos, era um horário de 30 minutos e teve ali a partir antes da metade dos anos 90, um horário de 1 hora. Que eles faziam verdadeiras curta-metragens, eram equipes praticamente de cinema que faziam o horário e você virava eleições. Mas você não capitaliza mais os eleitores assim, mas de alguma maneira isso empobreceu a discussão. Então, a gente tem uma eleição mais curta, a eleição era uma eleição de 90 dias, virou uma eleição de 30 dias. Você tinha um horário eleitoral mais longo, hoje você tem ele curto. Você tinha aqueles brindes, que eu sei que tem o problema do abuso econômico, mas você envolvia as pessoas, era uma festa a eleição, entendeu? Eu sei que tem o desgaste político, teve as decepções com a redemocratização, o eleitor se frustrou muito, mas, assim, encurtou demais. Então, o debate ficou tão curto, e daí vem a rede social, aí virou isso. Então, é a campanha da dopamina. Você tem que provocar dopamina no eleitor o tempo todo, emocionar sem parar, porque é curto tempo, e se chegar no final e você tiver ali empate, como está em alguns lugares, você tem que partir para uma desconstrução. Se essa desconstrução for real ou não, aí que é o grande problema. Aí você faz, às vezes, você solta um fake ali numa quarta, quinta-feira, na rede social, as massas recebem aquilo na tela do WhatsApp dele ali, do celular, e daí muda uma eleição, muda o destino de um negócio baseado nisso. Então, aí eu pergunto para vocês o seguinte, diante disso, estamos vendo aí o Congresso Nacional, um Congresso Nacional, com todo respeito, raras exceções, também não vamos querer generalizar. Claro. Mas, de maneira geral, você vê ali o Chupetinha xingando o outro Chupetinha no meio de uma sessão importante da CCJ, deputados que votam, às vezes não sabem nem o que estão votando, na reforma tributária, o primeiro turno e o segundo turno de votação foram tão rápidos que ninguém conseguiu nem discutir o texto da reforma tributária. Então, está caindo o nível. E a gente começa a analisar também, claro que não vamos citar nomes, obviamente, mas eu pego a campanha para presidente da República de 89. Você tinha, na esquerda, tinha Lula e Leonel Brizola. Depois você tinha Ulisses Guimarães, mas no centro. Aí você tinha Mário Covas também. Aí você tinha opções do Guilherme Afif, Paulo Maluf. Collor. O Collor, que veio como outsider e levou essa eleição. Gabeira, Roberto Freire, Caiado, todos esses caras foram candidatos. Todos esses candidatos. Então, veja bem, era uma pleiade de grandes nomes. Se você gosta ou não gosta, é pelo mesmo, mas são grandes nomes da política. Então, nós estamos tendo um empobrecimento intelectual também no nível dos candidatos. E isso pode ser, reflexo de alguma coisa, isto ou não. Vou começar com a cientista política Deise Ciocari. A gente fala que existe no Brasil, sempre existiu uma baixa sofisticação na hora do voto, né? Então, o Congresso Nacional nada mais é do que um reflexo da nossa casa. Também tem essa mudança que a gente está falando aqui em relação aos debates eleitorais. Por exemplo, antigamente, o eleitor ele era um pouco mais passivo, né? Existia aquela campanha eleitoral, como o Dorgan falou, que era uma campanha eleitoral longa, às vezes de 90 dias, e aí o slogan que começava a campanha era o slogan que terminava a campanha. Agora você vai ali dia a dia, semana a semana, de acordo com o debate ou com a última emoção do momento, né? Então, isso acabou mudando também.
Eu realmente, assim, tem um pesquisador da USP que ele sempre fala assim, o problema não são as redes sociais, nós somos o problema e a solução, né? Nós somos o problema e a solução da internet. O que vem acontecendo de uns tempos para cá é que as pessoas elas estão tão atrás de pertencer e de fazer parte desse mundo da política que elas só conseguem fazer isso através do reducionismo. Por quê? Isso é um movimento que acontece muito forte aqui no Brasil. Mas, por exemplo, se a gente começar a falar aqui de PIB, de números, de dados, as pessoas vão cansar. O que é mais fácil para o processo cognitivo da pessoa? A gente começar a lacrar, falar aquilo que ela quer ouvir, o reducionismo, sei lá, qualquer frase de efeito, porque daí a pessoa ela se sente pertencendo a um ambiente que normalmente ela não pertenceria. Os debates de antigamente, eles eram muito mais propositivos, né? Eram debates longos, às vezes até exaustivos, e agora isso não acontece. Então, existe também, por parte do eleitor, o Diogo tá... O Diogo já está querendo... O Diogo veio do contra. O Diogo tá bonzinho demais. Existe um reducionismo na política daquilo que o eleitor quer hoje, e aí vamos lá, é o que o Debord fala, é aquela espetacularização, é simplificar a política. É que a política era preenchida pelas elites intelectuais do Brasil, não elites financeiras. Exato. Elites intelectuais. Então você tinha ali na redemocratização Ulisses Guimarães, Franco Montoro, mesmo a direita. Você fala, Maluf, era um cara engenheiro da Politécnica. Exato. Daí você pega Eduardo Suplicy, Florestan Fernandes, Plínio de Arruda Sampaio. Você tinha de todos os lados, era elite. Essa elite foi para o mercado privado, essa que é a real. Ou foi para o funcionalismo público, como o Fernando Capês aqui, como pessoas ali qualificadas, juízes. É elite intelectual. É elite intelectual, não é uma elite financeira. É elite intelectual. Elas migraram, não vale mais a pena. E daí ficou muito composta a classe política por pessoas que querem estender os seus interesses particulares, os seus negócios particulares. Claro, ainda ficou políticos sofisticados, mas isso vai se reduzindo cada vez mais. Mas a simplificação da forma de falar, ela atinge mais as pessoas e uma massa, talvez, um grande que negócio, provavelmente nem iria conseguir entender o que pessoas antigamente Mas, estavam Laura, falando. com esse nível mais, vamos dizer, tenso, vamos ser uma palavra leve, esse nível mais tenso de campanha, com esses ataques, será que isso também não tira muita gente boa da disputa? Porque eu vou participar disso aqui, é uma baixaria, vão me ofender, vão ofender minha família. Isso não começa também, de certa forma, prejudicar a qualidade dos candidatos? Queria ouvir você com o comentário do Diogo da Luz, que hoje está muito polêmico. Eu estou adorando ele está discordando de tudo. Você, Laura, depois o comentário do Diogo. Sem dúvida, impacta demais, sem dúvida tira muita gente que não está disposta a participar dessa espetacularização que é promovida pelas mídias sociais. Mas o que eu vejo é que nós estamos tão integrados hoje nessa questão do digital e do mundo digital como ele não tem o que hoje não faça parte da nossa vida que não esteja digitalizado. Que você acaba forçando as pessoas a agirem de uma certa forma para conseguirem estar integradas. Então, a pessoa, eu brinco, né, que hoje quem não está no digital não está no mundo. Então, essa pessoa, de fato, não participa. E nós vimos hoje até essas tendências que foi, de fato, o Pablo Marçal que trouxe para essa campanha aqui de São Paulo, que no decorrer das campanhas aqui que tivemos nos debates, nós começamos a visualizar os demais candidatos também falando, olha, eu vou subir agora na minha rede social tal informação. Vai agora para a minha rede social que eu estou postando lá. Quem fazia isso? Ninguém fazia isso. Até a própria Tabata foi chamada de chata pelo Pablo Marçal, chatinha. E por quê? Porque ela fala mais sério, constante, ela não tem esses... Então, ela já, de certa forma, fica de fora.